Graça e paz, irmãos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né, da nossa revista, que é a revista Comunhão em Foco, nós paramos no capítulo 5, que foi onde a irmã Luísa, né, gravou um áudio, postou no grupo. Eu vou continuar com a lição 6, que fala sobre elevando a tolerância. E o texto principal dessa lição está lá em Efésios 4:2, que diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? Que ele fala, né, que esses são os objetivos, né, que essas características que a gente deve ter para suportar uns aos outros, né? Por quê? Porque a tolerância é um resultado de uma vida cristã madura, tá? Então, para a gente elevar a tolerância, né, a gente precisa ser um cristão maduro, né? E como que eu devo ser, né? Como que é essa maturidade? Então, vamos aprender aqui na lição, tá? Então, talvez você, às vezes, já tenha se perguntado, né? Por que que eu tenho que suportar pessoas tão difíceis na igreja, né? Irmãos, e eu posso te oferecer duas razões para isso. Primeiro, né, que todas as pessoas, elas têm as limitações e elas têm as suas imperfeições. Eu e você, né, nós somos assim. Eu tenho minhas limitações, eu sou uma pessoa imperfeita, eu tenho meus enjoos, eu tenho meu jeito de ser. E você certamente também é assim. Da mesma forma que eu me pergunto, né, por que que eu tenho que suportar certas pessoas na igreja, muitas vezes alguém, né, muitas vezes alguém já se perguntou na igreja por que que eu tenho que suportar fulano, cicrano, né, que fulano é tão difícil de lidar, né? Então, irmãos, a segunda razão, né, porque você é um seguidor de Cristo, se você é um seguidor de Cristo, você deve certamente aprender, né, e você deve estar aprendendo, né, a suportar um ao outro, né, no seu relacionamento interpessoal. O seu relacionamento interpessoal é o seu relacionamento com o próximo, né, com as pessoas do seu ambiente, né? Por que que a gente deve suportar uns aos outros, né? Por quê, né? Deus se agrada disso, né? O que que Deus fala sobre isso? Porque a gente deve, lá em Efésios 4:1-3 fala, né? A gente deve suportar uns aos outros porque a gente deve preservar a unidade do corpo, né? Qual é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, né? Sou eu, sou você. Então a gente deve suportar um ao outro para assim a gente consegue preservar. E Paulo, né? Ele faz um apelo, né? E o apelo dele é com o objetivo de encorajar e exortar os crentes que tomem uma atitude no sentido de participarem da vida cristã em unidade, que sejamos um, né? Então, mesmo a gente sendo distante fisicamente, a gente consegue fazer algo para o nosso irmão, né? Que você venha refletir o que você consegue fazer com o teu próximo. Às vezes é uma mensagem, é uma chamada de vídeo, é uma oração, é mandar uma mensagem para o teu próximo, né? Para o irmão, tô orando por você. E muitas vezes você vai pensar somente naqueles irmãos que você tem mais afinidade, né? E é isso que a gente está aprendendo aqui, essa tolerância até mesmo com aqueles que não é do nosso convívio, né? E Paulo ele deixa muito muito claro, né, esse objetivo, que é a vocação, né, para manter a unidade do corpo, que é a nossa vocação ela é soberana, como está lá em Filipenses 3:14, né? Prossiga para o alvo, né? Na palavra de Deus fala, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a nossa vocação ela é soberana e também ela é santa, como está lá em 2 Timóteo 1:9, que o Senhor nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, né? Então, a nossa vocação ela deve ser soberana e santa. Então, as nossas obras, né, elas devem ser obras feitas, né, de acordo com a vontade do Senhor. Em outras palavras, né, que a gente foi chamado para viver uma vida de tal modo
né, que a gente possa ser exemplo, para a gente ser exemplo, né, no mundo, que a gente possa negar, né, os nossos próprios, que a gente não possa negar que a gente é filho de Deus, né, que essas ações, que essas características que a gente usando a nossa vocação, que a gente consiga ser, né, modelo e exemplo de ser humano aqui na Terra. E para a gente manifestar essa virtude, né, cristã, a Bíblia nos oferece estratégias, né? E quais são elas? Que é onde Deus nos ajuda e nos ensina, né, a viver em nosso dia a dia, né? Ele fala, lá na palavra de Deus, fala que a gente deve imitar a atitude e a compaixão, né, e perdão de Cristo, né, que é o maior exemplo, né, de compaixão e de perdão, que a gente, nós como cristãos, né, a gente deve viver em paz, que a gente deve deixar o amor e a paz guiar o nosso coração, né, que em tudo, né, na nossa vida, né, a gente exercendo tudo isso, a gente possa ser exemplo, né, para todos. E quando a gente é exemplo, né, quando a gente consegue exercer essa paz, né, esse amor, quando a gente consegue transmitir tudo isso, o nome do Senhor, ele é plenamente exaltado, porque as pessoas veem Cristo, né, em nossa vida. E quando a gente fala, né, que é viver em paz, seja um cristão, né, que tenha paz, não quer dizer que a gente não vai ter tribulações, mas que a gente tenha diferentes opiniões e que a gente saiba viver unidos através dessas diferenças, né? Que a gente mesmo, todo mundo tendo o seu jeito de ser, né? Seu modo de pensar, né? Que a gente possa viver unido, tá? E como a gente, através de tudo isso, né? A gente deve agradar o nosso irmão, mas não só agradar ele, né? Não só agradar o nosso irmão e deixar de agradar a Deus. Muitas vezes é fazer algo que Deus mandou você fazer que pode desagradar o seu irmão, né? Ou vice-versa, fazer algo que Deus não te mandou fazer, porém seu irmão não vai gostar e você deixa de fazer. Primeiramente, a gente deve agradar a Deus, tá? Como fala, né? Como Paulo esclarece lá em Gálatas 1:10, né? Que se a gente dispuser apenas a agradar os nossos irmãos em tudo, né? A gente pode estar desagradando ao Senhor, com certeza, né, irmãos? Então, que a gente consiga ter, né, esse discernimento. E a nossa obrigação mesmo, irmãos, a nossa convicção cristã que a gente deve ter é que o nosso relacionamento com os nossos irmãos seja no sentido, né, de agradar uns aos outros, mas principalmente na obrigação de levar os mais fracos, né, nos nossos ombros quando eles precisam de nós, quando os nossos irmãos, né, precisam da nossa ajuda. Que a gente venha imitar, né, Cristo, né, que é o Senhor da igreja. Amém? E que a gente possa acolher, né, todos os crentes, todos os povos, né, todas as pessoas do nosso convívio, que sejam crentes ou não, tá? Essa é a nossa é o verdadeiro sentido, né, da nossa vida cristã, né, que a gente possa ser imitador de Cristo, né, irmãos? Então, para a gente suportar uns aos outros, a gente precisa ter algumas qualidades, né, que falam lá na palavra de Deus. E uma delas, como eu li lá em Efésios, fala sobre a humildade, irmãos. Então, somente os de coração humilde conseguem, né, pela graça de Deus, administrar diferenças no relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal, todo relacionamento que você tem com o teu próximo, tá, irmãos? E não falando só de igreja, né, na nossa vida, né, como um todo. Agora, né, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente vem exercer a humildade. A gente só consegue exercer a humildade pela graça de Cristo, né? Você está disposto a caminhar com alguém que se tornou um companheiro indesejado, né? Alguém que te fez mal, alguém que fez mal a alguém que você gosta, ao seu filho, ao seu pai, né? Ao seu próximo, enfim, né? Você está disposto a andar com essa pessoa? Então, se a sua resposta for não, eu sugiro que você leia. Sugiro não. Leia Mateus 11:29, tá? Lá vai falar, né? Que é também que Jesus vai falar no monte, né?
que o caminho da humildade, ele é difícil a ser trilhado. E muitas vezes, irmãos, o nosso ego, ele precisa ser, né, subjugado, o nosso ego precisa ser tratado. E a vontade de Cristo que deve permanecer a maior importância em nossa vida. A maior vontade de Cristo, né, é que a gente viva em comunhão, né, que a gente venha para a gente poder fortalecer o reino, como eu falei anteriormente. Então, quando você vê uma pessoa que passou por algum problema, algum conflito com a pessoa que te fez mal e hoje ela está bem, ela consegue conversar, né? Ela consegue até mesmo fazer algo de bom para essa pessoa ela é humilde de coração. E é isso que Deus deseja de nós. E a mansidão também, uma outra qualidade, né? Que a mansidão, irmãos, ela significa gentileza, cortesia, consideração. É uma qualidade importante também para preservar a unidade do corpo de Cristo. A mansidão, ela não discute, ela não resiste, nem teima contra a vontade de Deus, né? E é uma virtude cristã produzida pelo Espírito Santo em nosso caráter, né? Ele é produzido pelo Espírito Santo em nosso caráter para que a gente venha agir, né, com brandura, né, com discernimento em algum momento de conflito, né? Com certeza, né, irmãos, é uma das virtudes, né, uma das qualidades, né, que se você não tem, né, tanta humildade, a mansidão, que você venha, né, nas suas orações pedir para o Senhor, né? Então, a mansidão, ela ajuda o crente a suportar as decepções, né? E a mansidão, ela faz parte, né, dos frutos do Espírito, né? Como diz, como está lá em Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito. A mansidão, irmãos, ela ajuda o crente a suportar as decepções, né? E também a não criar expectativas sobre o próximo. Quando eu crio muita expectativa, né, sobre o outro, eu tenho grande tendência a me decepcionar, né, irmãos? Então, quando a gente adquire essa mansidão, esse entendimento, né, que Deus nos fala na palavra, que não, o que eu faço, irmãos, é de minha responsabilidade. Agora, o que o outro faz, aquilo que eu gero expectativa sobre o outro, não está nas nossas mãos, né? Então, que a gente venha aprender, né, adquirir a ter essa mansidão, né, de suportar essas decepções, né, quando alguém vier a nos decepcionar, e que a gente não crie tanta expectativa pelo outro, né, que a gente não espere tanto, né, quando a gente não cria tanta expectativa sobre o outro, né, sobre os comportamentos do outro, né, então o meu nível, né, de decepção, ele é bem menor. Então, irmãos, quando Paulo, né, alguns exemplos de mansidão, por exemplo, quando Paulo foi abandonado pelos seus irmãos e amigos, ele mostrou a mansidão, tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia, lá em 2 Timóteo 4,16. Outro exemplo de mansidão também foi quando Moisés foi injuriado pelos seus próprios irmãos, né? Miriam e Arão. Ele suportou, né, todas as injúrias, todas as calúnias que eles fizeram contra ele com mansidão, né? Ele demonstrou muito exemplo acerca disso. E isso, essa qualidade, né, é uma das maiores que o cristão deve ter, né? E é um enfeite que agrada a Deus. E está escrito lá em 1 Pedro 3, 1 e 4, tá bom? E que você possa estar acompanhando, amém? Outra característica, né, outra qualidade cristã que a gente deve adquirir para poder suportar o outro é a longanimidade, né, que vem de longo ânimo. Então, envolve a tolerância, paciência e constância. Enquanto a humildade e a mansidão nos habilitam a suportar uns aos outros, né, tanto a humildade, né, e a mansidão, elas nos ajudam, nos capacitam a suportar o outro. A longanimidade vem como um equilíbrio, né, irmãos, nas ações e momentos adversos. E como diz lá em Tiago 5:10. Então, irmãos, num ambiente onde tem conflito, que você está vivenciando, pode ser no seu ambiente de trabalho, em sua casa, né? Onde você quer, né, que você esteja e esteja vivendo sobre conflitos, tensões fortes, muita pressão, que você venha ter a longanimidade, né? Que
é uma qualidade vital para a sobrevivência e a unidade do grupo. O longânimo, né, ele não se precipita em agir, né, com vingança. A palavra de Deus, lá em Mateus 5, 3, 7, nos ensina, né, como ser longânimo e nos dar bons exemplos, tá? Então, irmãos, é uma qualidade vital, né, para a sobrevivência e unidade do grupo, né? Para onde quer que você esteja inserido, na igreja, no seu local de trabalho, e enfim. E para a gente exercer todas essas qualidades, todas essas características que a palavra de Deus menciona, irmãos, a gente deve ter maturidade espiritual, né? A maturidade é o principal caminho para a gente aprender e a suportar os outros, né? Então, a maturidade, Jesus no monte, no sermão, ele nos instruiu ele instruiu os seus seguidores, né, na palavra de Deus, e ele fala sobre as leis do reino de Deus. E dentre os ensinos está a recomendação: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E essa perfeição, né, que fala lá em Mateus 5,48, tem um sentido de maturidade, irmãos. A maturidade espiritual, né, que nós devemos ter, né? Como que a gente deve adquirir essa maturidade espiritual? Maturidade espiritual é o mesmo que trazendo, né, para o que o mundo secular fala, é o mesmo que autoconhecimento. Quando eu me conheço, aquilo que me dói, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, né, eu consigo ter um bom relacionamento interpessoal. E para mim ter um bom relacionamento interpessoal, eu tenho que ter aquelas características que fala lá na palavra de Deus: mansidão, humildade e longanimidade. Né? E eu só vou adquirir tudo isso, além de ter um autoconhecimento, né, irmãos? Eu vou adquirir o autoconhecimento e essa maturidade espiritual quando eu tiver alicerçada na palavra, quando eu tiver, né, em constância, uma vida constante de oração, em uma vida de leitura da palavra, né, e exercer os meus dons, né, os dons que Deus me deu, os dons que Deus deu. Tá? E maturidade espiritual é o melhor, é um estágio da vida, né, irmãos, em que o ser humano apresenta sinais de consistente desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu tenho, né, maturidade espiritual, isso me traz, né, características que eu tenho prudência, né, no meu falar, na minha formação do meu caráter, né, na clareza nas minhas tomadas de decisões, na minha vida, na firmeza das atitudes que eu tenho, né, naquilo que eu faço. Eu tenho um propósito definido, né, eu consigo estabelecer um plano a longo prazo, curto, médio prazo para a minha vida, né? E eu tenho um senso de responsabilidade, né? Eu me autorresponsabilizo por aquilo que eu faço, né? Então, quando algumas pessoas têm a mania de, né, nada dá certo na minha vida, aconteceu isso, isso, aquilo, e muitas vezes foi as suas escolhas, né, que não foram maduras o suficiente para você escolher. E às vezes eu transfiro a minha responsabilidade para o outro, né? E quando eu assumo o controle da minha vida, né, eu tenho maturidade para isso, né? E eu só consigo adquirir tudo isso mediante o que eu já mencionei, né? Através da vida espiritual de oração, de meditação, da palavra, né? E o exercício dos seus dons. E todos esses propósitos, essas etapas, essas características que eu citei, tá lá em Efésios 4:13, tá bom? Amém? E quando eu tenho, né, essas características, eu apresento sinais. Quais são esses sinais, né, que eu tenho maturidade? É quando, né, essa manifestação, eu consigo manifestar os frutos do Espírito em mim, quando está lá em Gálatas 5, 16 e 23. Né? Esse sinal, ele se evidencia, né, quando há um aprendizado constante de obediência e de submissão. Essa palavra, né, irmãos, ela nos mostra, né, nos traz essa reflexão. Se você tem, né, eu estou com essa maturidade espiritual, não é fácil, irmãos, não é fácil, sei que falar, né, é fácil, mas é isso, o estudo é para isso, é para ensinar, né? Então, se Deus deixou isso para nós, né, escrito, nos ensinou tudo isso, nos deixou lá, então porque é possível, tá?
Outro sinal de maturidade espiritual é o crescimento segundo a medida de Cristo, né? Então, em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala que sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, que a cada dia, né, eu venho imitar, né, as atitudes que Cristo teve aqui na Terra com as pessoas, né, com que ele conviveu. E mais um sinal de maturidade, né, quando se manifesta no interior do crente. É aquele crente que tem a vida de santidade, comunhão. Os crentes maduros, eles conseguem discernir, irmãos, quando acontece algo na sua vida que vai, né, desagradar a Deus, que vai se afastar da sua vida de comunhão com o Senhor. Como é bom adquirir esse tipo de discernimento, né, irmãos? Então, quando a gente adquirir esse tipo de discernimento, se eu fizer isso, eu não vou estar agradando a Deus, né? Isso é um sinal de maturidade espiritual. E muitas vezes, irmãos, isso é muita intimidade com o Senhor, porque muitas vezes algo que desagrada a você não é algo que vai desagradar o seu próximo, né? Isso aí é o Espírito Santo que vai te mostrar, né? E muitas coisas, né, que já são bem claras, que acerca das leis de Deus, né, que já vão nos desagradar mesmo. Agora tem outras coisas que para mim pode parecer simples, por exemplo, usar um batom, né, para mim, né, o Espírito Santo nunca me manifestou que isso vai lhe desagradar. Mas tem pessoas que não usam, por quê? Não, o Espírito Santo já te mostrou que isso daí, né, não é do seu agrado. Isso vai de certa forma, desagradar ao Senhor. E isso aí é uma vida, você vai conseguir ter esse discernimento através da sua comunhão com Cristo. Amém? E quando a gente adquire essa maturidade espiritual, a gente tem resultados na nossa vida espiritual, que são, né, uma vida cristã equilibrada, né? Desavenças a gente tem, como eu já mencionei, mas a gente consegue ter equilíbrio na nossa vida, né? A gente consegue ter um relacionamento maduro com os nossos próximos, né? A gente consegue ter uma vida sadia, né? E o crente maduro, ele consegue suportar mais as adversidades da vida, porque ele vai estar alicerçado na palavra, a sua fé vai estar renovada. E o terceiro sinal, né, é a raiz espiritual, são suas raízes espirituais, que como descreve lá em Efésios, né? Paulo aos Efésios fala em edificação do corpo de Cristo, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, se as nossas raízes estão em Cristo e em sua palavra, né, certamente nós vamos suportar todas as afrontas e as injúrias, as diversidades, os dissabores com maior facilidade, porque o nosso alicerce está na palavra e no nosso Cristo. Então, irmãos, para concluir o nosso estudo, né, a tolerância com o meu próximo, ela precisa ser uma prática da Igreja de Cristo, ela deve ser praticada dia após dia. E se a gente quiser, né, que o amor de Deus se manifeste na nossa vida, a gente precisa ser um cristão diferente do mundo, né, que é a nossa marca, que a nossa unidade no corpo de Cristo seja a marca, né, que essa qualidade, como a mansidão, a humildade e a longanimidade, né, são essenciais para o estabelecimento, né, para a firmeza dessa comunhão e para a busca por uma vida cristã equilibrada. Então, quando Deus, irmão, colocar alguém na sua vida que precisa de ajuda, peça ao Espírito Santo, pela graça de Deus, para te dar sabedoria, né? Para que você, mesmo no momento difícil que você esteja vivendo, você consiga, né, ajudar o seu irmão, que você consiga suportar com alegria, né, com resignação a ajudar o teu próximo. E você pode ter certeza, né, que você vai ser uma fonte de inspiração na vida do teu próximo, na vida do irmão que você fizer a diferença na vida dele. Que nós possamos ser, irmãos, luz no mundo. Amém? Essa é a lição, tá? Que eu deixo para vocês aqui do capítulo 6. Então, que a gente venha aplicar, né, na prática, a tolerância, né, e que ela seja desenvolvida a partir dos relacionamentos, né? Quem se isola, né, nesse momento agora de pandemia, isso seja um desafio para você, né, para você ceder e fazer algo a favor de alguém e aceitar as suas limitações, né? Que vai a reflexão. O que você pode fazer para o seu próximo nesse momento de pandemia também, tá?
A humildade e a mansidão, elas são essenciais para a prática da tolerância. Então, não adianta, se eu não sou manso, se eu não sou humilde, eu não vou conseguir exercer a tolerância com o meu próximo, tá? E principalmente, né, irmãos, o comportamento cristão, né, de tolerância, ele contribui para um bom testemunho edificante da pessoa, né, da sua pessoa. As pessoas vão ver Jesus Cristo na sua vida. Amém? Até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.